Hello Trader, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso vídeo de continuação do Japanese Candlesticks. Esse aqui é o nosso vídeo de número 2. Lembrando que se você ainda não assistiu o vídeo de número 1, então volte lá, assista primeiro o vídeo de número 1 para que você possa entender o que eu vou estar explicando nesse vídeo. Se você ainda não assistiu, você vai acabar ficando confuso e perdido. Então volte lá no vídeo de número 1 e comece a assistir caso você ainda não assistiu, ok? Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, já deixe o seu joinha, seu like, e que ajudaria a crescer o nosso canal com certeza. E também acione o sininho de notificações, porque quando estiver postando as nossas aulas aqui, você vai ser notificado, então você pode estar estudando durante a semana, beleza? Lembrando que o curso completo só será liberado quando eu tiver um número maior de seguidores aqui, para fazer valer a pena também, porque senão não será muito válido para nós aqui gastar tempo criando os vídeos para um número muito baixo de seguidores, beleza? Então ajude a divulgar o canal se você puder. Então vamos lá, vamos dar continuidade no nosso vídeo de Japanese Candlesticks. Ok, nós temos agora as Doji. Vamos estar cobrindo agora as Dojis. Nós temos a Gravestone Doji, ok, que seria a pedra tumular. Nós temos os Dragonfly, o dragão voador. Nós temos essa vela que parece uma cruz, pequena na verdade, essa aqui é uma cruz um pouco maior. Essa em si, ela só é chamada de Doji. E essa aqui nós chamamos de Long Legged Doji, que seria um Doji de pernas compridas, né, ou de pernas longas. Essas velas representam incerteza no mercado, indicando que algum tipo de tendência ou direção está prestes a ser mudada. Então vamos dar uma olhada de perto. Então você observa que nós temos aqui o mercado vindo de uma tendência de baixa, correto? Nós temos uma outra doji aqui. Então elas na verdade, elas começam a serem formadas, indicando que o mercado vai começar provavelmente a mudar de direção, tá? Então na verdade, esse nível aqui seria um nível de suporte, ok? Por que seria um nível de suporte? Porque você observa que o mercado chegou nesse nível várias vezes, correto? Então, essas velas já começam a indicar que alguma coisa vai começar a acontecer. Então, por que essas velas são formadas? Porque o mercado, ele abre aqui e ele fecha aqui no meio, tá? Então, é simples assim. Então, ele abriu aqui, ele teve primeiro uma alta ou uma baixa e voltou no mesmo nível, tá? Então, ele abriu e fechou no mesmo nível. Então, por ele abrir e se fechar no mesmo nível, significa que o mercado ele está tentando decidir que direção tomar. Então, quando você vê geralmente esses tipos de vela aparecer, é como se fosse, ela representa como se estivesse mostrando que o número de compradores e vendedores estão sendo iguais. Então, por enquanto ali ninguém está ganhando, ok? Então, o que começar a comprar mais, o que começar a vender mais, vai acabar ganhando a direção do mercado, correto? Então, nós temos um outro exemplo aqui em cima. Observe que o mercado também chegou neste nível aqui de alta, correto? E depois desse nível aqui, olha só, ele teve essa queda, ele começou a ter uma alta novamente, só que o mercado abriu e fechou no mesmo nível, mostrando uma mudança de direção. Olha uma outra doji aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada agora no Gravestone Doji em particular. Nós temos aqui o touro perdendo as forças no mercado, ok? Ursos empurram o preço para baixo em alta pressão. Então, o que seria isso? Aqui nós temos o mercado primeiro indo para uma tendência de alta, ok? O mercado começou com essa tendência de alta aqui, por conta dos ursos, ok? Então, ele chegou nessa máxima aqui, ele abriu aqui, essa vela fechou, essa vela foi aberta, o mercado subiu nessa máxima, só que quando chegou neste topo aqui, os ursos falaram, de jeito nenhum. Nós não vamos permitir o preço chegar nesse valor porque o preço está muito alto. Então, o que eles fizeram? Começaram a jogar o preço para baixo. Então, na verdade, o preço ele simplesmente fechou no mesmo nível que foi aberto. Se você vê esse tipo de vela sendo formada principalmente no topo de uma tendência, você pode ter certeza que vai haver uma mudança aí rápida do mercado também, correto? E depois dessa vela, óbvio que o mercado começou a ganhar essa tendência de baixa. Então, olha só, nós temos ali o exemplo da Gravestone, ok? Então ele chegou nesse nível. Aqui, na verdade, não seria uma tendência um topo, né, de tendência de alta, na verdade, porque o mercado ele está nesse nível aqui, ok? Correto? Então ele chegou nesse aqui, na verdade, o mercado está vindo de uma tendência de baixa, ok? Aqui talvez seria o meio dessa tendência,
correto? Mas de qualquer forma ele chegou nesse mesmo nível aqui que seria o nosso nível de suporte e resistência. Então você observa que quando ele chegou nesse nível de suporte e resistência, o mercado começou a mostrar indecisão. Então essa indecisão foi feita como? Olha só, ele se moveu praticamente lateralmente por um tempo, até ganhar uma pequena correção aqui de baixo. Correto? Então, olha só, mais um exemplo aqui. Ele chegou nesse nível novamente, por quê? Mostrando a incerteza no mercado, porque o mercado não sabia se ele ia continuar com essa tendência de alta ou se a partir desse ponto aqui ia obter-se então uma tendência de baixa, que nesse caso aqui foi simplesmente uma outra correção que se obteve, correto? Olha essa Doji quando aparecendo aqui e depois o mercado começou a ganhar essa correção, essa tendência de alta. O Dragonfly, na verdade, é praticamente igual à vela que nós acabamos de ver, que seria a pedra tumolar, só que ela é o contrário, correto? O nome dragão voador eu não sei, porque segundo os japoneses eles falam que ela parece um dragão. Bom, se o dragão tem o formato de, sei lá, um T aí, eu não sei, correto? Mas se eles acham que isso parece com um dragão, que seja. Bom, esse gráfico representa uma forte mudança de direção. Neste exemplo, vemos os touros atacando, mudando a direção do mercado, ok? A mesma coisa, os ursos nesse caso estão começando a ter uma queda, derrubando o preço, ok? Quando ele chegou nesse nível aqui, o preço foi rejeitado, jogando então o preço para cima e depois o mercado mudando de direção. Olha só, aqui temos um exemplo perfeito, porque o mercado ele simplesmente começou a ter esse período aqui de queda, ok? Aqui ele começou meio que mover sideways, lateralmente, ele teve essa alta e começou a ter essa baixa aqui novamente, correto? Mas olha quantas dojis começaram a ser formadas aqui, tá? Então, ela já estava indicando que alguma coisa ia começar a acontecer no mercado. Olha o tamanho dessa doji aqui, correto? Alguma coisa ia acontecer. Então, o que aconteceu aqui? Os ursos entraram jogando o preço para baixo, então os touros não permitiram jogando o preço para cima, se fechou nesse mesmo nível e olha o que aconteceu. Pum, uma big de uma alta, entendeu? Então, se você tivesse talvez entrado no seu trade baseando talvez nesse nível aqui, você ia obter tudo isso aqui de retorno, correto? Essas duas, deixa eu remover essas linhas aqui para me explicar um pouquinho mais sobre essas duas velas. Essas duas velas aqui, nós chamamos elas de pinças em baixa, ok? Ou então ela também é conhecida como tweezers top ou tweezers bottom, ok? Então o mercado, se ele estiver tendo uma baixa e esses tipos de vela forem formadas em uma tendência de baixa aqui na base da tendência, geralmente, essas velas juntas, que seria uma vela vermelha e uma vela verde, ok? Elas representam uma mudança de direção. Elas são umas velas, na verdade, muito fortes, tá? Ela tem um formato mais ou menos de uma pinça. Então, fiquem de olho também quando você observar a formação dessas velas juntos, ok? Você vai começar a observar uma mudança de direção. Ela é bem simples de se lembrar, porque ela tem esse corpo grande aqui, ok? E esse pavio. Mas às vezes você vai ver um pouquinho de shadow nelas também, dependendo da formação de uma ou outra. Aqui eu tenho um exemplo. Olha só, aqui a mesma coisa. Olha só, o mercado ele começou a ter essa alta. De repente teve a formação dessas duas pinças aqui, correto? E olha o que aconteceu depois. Bom, o preço despencou, tá? Então, elas em si representam uma mudança forte no mercado. Então, fica de olho. Toda vez que vocês observarem que esse tipo de padrão está sendo formado no seu gráfico, então fica meio que de olho. É óbvio que você não vai simplesmente entrar no mercado quando esse padrão for formado, porque você precisa de uma confirmação melhor. Você precisa saber se realmente essa formação foi no topo de uma tendência ou se ela foi formada no meio de uma tendência, tá? Aí você pergunta, nossa, mas como que eu vou saber se ela foi formada no meio de uma tendência ou se ela foi formada no topo de uma tendência? Porque aqui, na verdade, poderia ser o meio de uma tendência, correto? Não se preocupa, como eu te disse, nós só estamos aprendendo o que a vela significa hoje, ok? Em relação a tendências, níveis de suporte, resistência e outros e mais, nós vamos estar aprendendo a partir dos outros vídeos. Hoje será somente velas, ok? Vocês precisam entender o que cada vela representa, o que elas significam. Bem, aqui nós temos o Long Legged Doji, correto? O Doji de pernas compridas e o topo raspado. Ela representa possível indicação para uma reversão de tendência urso. Vamos dar uma olhada aqui. Observa aqui, olha só. O mercado ele começou a ter essa alta aqui, olha durante quanto tempo, tá?
tivemos aqui esse período de correção, porque o mercado se moveu lateralmente. Então, ele começou a ganhar uma alta novamente. Agora, olha o tamanho dessa vela aqui. Essa vela aqui, ela representa news, ok? Informação ou algum noticiário que saiu de última hora. Então, foi por isso que essa vela gigante apareceu no seu chart, correto? Então, o que aconteceu? No topo dessa tendência, nós tivemos ali a formação de quê? De um topo raspado e o Doji Candle, ok? Olha só, essa aqui é uma vela Doji, correto? Esse aqui é um topo raspado. Então, o que aconteceu? Quando você vê esses tipos de formações de vela, fiquem atentos, porque geralmente o mercado vai mostrar uma correção. E olha o tamanho dessa correção, tá? O mercado simplesmente teve uma queda gigante. Então, ele estava nesse topo e, de repente, bom, essas velas começaram a mostrar indicação de uma tendência de baixa. E olha só, nós tivemos aqui um Doji também, correto? Esse Doji aqui, ele representa o quê? Um momento de incerteza, não é? Então, por que seria um momento de incerteza? Porque o mercado ele já chegou numa máxima, só que os ursos estão brigando para tentar manter esse... Quer dizer, os touros estão brigando para tentar manter esse preço. Só que esse preço ele não está sendo sustentável. Olha só, nós tivemos então depois o quê? Que vela é essa daqui? Vamos ver se você lembra. Nós temos a vela Marubozu. E o que aconteceu aqui? Olha só, se você tivesse entrado aqui no nível de 50%, ok? Na verdade, vamos colocar então o nível de 40%, só para ficar mais seguro. Se você tivesse entrado neste nível aqui, olha o que poderia ter sido o seu retorno. Olha só, tudo isso aqui, tá? Então, é esse tipo de trading que nós vamos estar aprendendo a fazer daqui para frente, tá? Por isso que é importante entender o que cada vela representa, o que elas significam, porque se você aprender a como ler, a como identificar o que cada vela representa e aonde elas aparecem no seu gráfico, ok, nos seus charts, você pode ter certeza que você vai sair muito bem na sua nova carreira como trader, correto? Bem, aqui nós temos os hammers ou os martelos, ok? Nós temos essa primeira que nós chamamos de martelo, porque ela é como se fosse aqui o cabo e a cabeça, correto? Aqui é a mesma coisa, só que é um martelo invertido, correto? E aqui nós temos o hanging man, que nós chamamos de homem pendurado. Também não me pergunta por que esse nome de homem pendurado, porque de homem pendurado ali para mim não tem absolutamente nada, correto? Então, essas velas aqui, dependendo da localidade que elas aparecerem no seu gráfico, no seu charts, você pode também ter certeza que algo vai acontecer no mercado, correto? Então, o nível de suporte rejeitou o breakout e ultrapassagem do nível. Então, o que aconteceu aqui? O mercado ele teve essa queda, correto? Deixa eu pegar minha caneta. Então, o que aconteceu? Aqui seria o nosso nível de... Vamos colocar aqui um nível de suporte, correto? Então, o que aconteceu? O mercado ele teve essa queda, ele fechou nesse nível aqui. Aí, essa próxima vela aqui, que seria uma vela... No começo, ela era uma vela urso também. Ela teve essa queda, correto? Aqui fala que essa vela representa forte resistência na base da tendência. Por quê? Porque simplesmente ele teve essa rejeição e depois o preço jogou para dentro novamente dessa tendência. E a partir desse nível aqui, ok? Ele começou a ganhar uma alta. Ursos, aqui mostra que os ursos perderam controle do mercado, enquanto os touros estão apresentando resistência na base da tendência. Então, esta vela aqui representa a resistência da base da tendência. Então, aqui seria uma base dessa tendência de baixa. Então, aqui ele está mostrando uma resistência, porque eles estão impedindo com que o preço tenha mais queda, correto? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, nós temos o primeiro exemplo. Cadê? Aqui o mercado está tendo essa tendência de baixa, ok? O mercado ele chegou neste nível aqui. Na verdade, seria mais ou menos nesse nível aqui. Então, ele tentou ultrapassar. E essa vela aqui começa a mostrar um sinal de mudança de direção, tá? Essas velas aqui é bom também ficar de olho. Bom, eu estou falando é bom ficar de olho nessa vela, é bom ficar de olho naquela vela, né? Mas, em particular, essas velas aqui, elas são muito fortes. Elas representam um sinal muito forte no mercado. Principalmente se ela for formada nessa tendência, na base dessa tendência de baixa, ou então no topo de uma tendência de alta. Correto? Nós temos outra vela aqui. Olha só, aqui que interessante. Primeiro ele começou a ter essa queda, ok?
Aí ele achou o martelo foi formado aqui. Então o que aconteceu? Depois da formação do martelo, o que aconteceu? O mercado não teve muita força para continuar com essa tendência de alta. E olha durante quanto tempo ela começou a se mover lateralmente. Correto? Então ela se moveu lateralmente durante muito tempo. Então depois que ela se moveu lateralmente durante muito tempo, os ursos aqui, ele começou de uma certa forma a ganhar uma força. Deixa eu tirar isso que está ficando muito bagunçado. Os ursos aqui, depois desse ponto, ok? Por conta dessa vela aqui, ele teve uma queda, correto? Então depois dessa queda, mais ursos entraram no mercado, jogando o preço para baixo, então os touros começaram a atacar. Então, por conta desse ataque maior aqui, foi que o mercado ganhou essa tendência de alta, correto? Aqui nós temos o martelo invertido. Esta vela apresenta uma saturação no preço, resultando em uma potencial reversão, correto? Então, o que seria isso? Na verdade, praticamente a mesma coisa, só que ao contrário. Nós temos aqui uma tendência... na verdade, seria uma tendência de alta. Esse momento aqui seria um pequeno momento de correção, tá? Porque esse nível aqui não ultrapassou esse nível aqui embaixo. Deixa eu fazer um desenho aqui para você não confundir. Então, nós temos esse primeiro nível aqui, correto? Ficamos aqui que nós temos o nosso nível de suporte. Então, o mercado ele chegou nessa altura aqui, correto? Nesse nível aqui de resistência. Então, ele começou a ter um pequeno reajuste aqui de preço, jogando o preço para baixo. É como se fosse uma correção. Então, ele teve uma alta novamente, correto? Só que aí, os touros começaram a jogar o preço para cima e os ursos começaram a impedir, tá? Só que aconteceu depois desta vela aqui, por conta dessa vela aqui, olha só, aqui já seria uma vela de continuação de tendência, correto? E o mercado começa a ganhar uma tendência de alta. Então, você observa que aqui, nesse caso, por mais que essa vela tenha aparecido, nós não tivemos aqui uma mudança de direção, que na verdade teria que ser uma mudança de direção de baixa. Por quê? Porque quando essa vela aparece no topo, geralmente o mercado começa a mudar para uma tendência de baixa. E por que aqui a tendência não começou a continuar para baixo? Porque aqui essa tendência ela não está nem no topo, nem na base, ela está no meio da tendência, tá? Então, aqui, na verdade, ela não é uma vela tão forte. Ok, nós temos aqui agora o homem pendurado, o hangman, ok? Ele representa uma continuação da tendência. Todos estão se recusando a deixar o valor baixar. Então, o que seria isso? Bem, simplesmente, como você observa, o mercado está em uma tendência aqui de alta, correto? Então, o que acontece? Ele chega nesse nível aqui, essa vela é formada, então ela abre nesse nível, então ela tem essa queda, fazendo com que é criado a mínima dessa vela. Então, quando ele chegar nesse nível aqui, onde você vê essa vela, essa seta azul, correto? O mercado começa a rejeitar. Então, o mercado começa a rejeitar, jogando o preço para cima novamente, criando a máxima lá em cima, ok? Então, os juros começam a puxar, né, empurrar o preço para baixo, fazendo com que o preço feche nesse nível, então. Então, ali seria o fechamento e a parte de cima seria a máxima da vela. Então, quando essa vela for formada, geralmente ela é formado, não, às vezes nem sempre no meio da tendência, mas às vezes próximo do topo da tendência. Então, geralmente ela começa a demonstrar que o mercado vai começar a ganhar uma tendência de continuação por algum período de tempo. Mas alguma correção aí também pode ser feita depois disso, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, olha só, o mercado ele está numa tendência de alta, correto? Então, ele começou a ter uma queda. Olha só, ele chegou até essa mínima aqui. De repente, bum, os touros começaram a atacar, fazendo com que, então, o preço começasse a ganhar uma força de alta novamente, tá? Então, você observa que o preço, então, chegou até esse nível aqui em cima. Olha só, mais um exemplo aqui. O mercado está tendo essa tendência de baixa, correto? Então, só que nesse exemplo aqui, o que o mercado está fazendo é o seguinte, ele está tendo uma queda, correto? Então, ele teve essa máxima de baixa aqui, só que os touros começaram a jogar o preço para cima novamente. Só que isso significa que a tendência pode continuar por algum tempo mais, ok? Para depois começar a ganhar uma correção de alta novamente. Bom, nós temos aqui o hammers, ou então os martelos, tá? Esse aqui, na verdade, é bom você prestar bastante atenção, porque normalmente essas velas aqui aparecem no topo, então,
ou na base de uma tendência. Então, quando elas apareceram no topo ou na base de uma tendência, elas têm um significado muito forte, correto? Se ela aparece no topo, ela é conhecida como uma shooting star, ou então uma estrela cadente. E se ela aparecer na base, ok? Se ela aparecer na base de uma tendência, ela é conhecida como inverted hammer, ou então o martelo invertido, tá? Então, olha aqui, nós temos o exemplo desse shooting star, nós temos o topo, o mercado ele começou a ter uma alta, chegou nesse nível aqui, então foi se formado essa shooting star, ok? Que seria, na verdade, aparentemente ela parece um martelo invertido, só que ela está no topo. Então, quando ela aparecer no topo, geralmente ela representa uma mudança de direção. Então, você observa que o mercado ele começou a ter uma queda a partir desse momento, correto? Olha só, nós temos ali um exemplo também. Nós temos um martelo invertido, ok? Nós temos uma estrela cadente, próxima do topo. Nós temos outro martelo. Não, na verdade aqui não seria o martelo invertido, aqui seria só o martelo normal, ok? Ele aparece na base dessa tendência. Quando ele apareceu, o preço começou a ter um reajuste novamente, para depois ter a outra queda, tá? E aqui nós temos, então, uma estrela cadente. Então, olha só, nós temos aqui o Inverted Hammer, ok? Aqui, na verdade, ele tem até um pouquinho de sombra. Eu gosto de ver quando ele está completo, sem ter sombra nenhuma. Para mim, ela simboliza uma vela mais forte. Mas aqui também é considerado como Inverted Hammer, correto? Então, ela foi formada aqui, nesse caso, no meio de uma tendência. O mercado começou a ter essa tendência de alta. Então, foi formado o Inverted Hammer. Depois, ele continuou essa tendência novamente. Aqui, nós temos a estrela cadente. Ela foi formada no topo. O mercado ele teve um pequeno reajuste aqui de alta novamente. Nós tivemos essa outra vela que também é chamada de estrela cadente, essa pequenininha aqui, correto? E depois o mercado, então, ele continuou com essa queda de baixa. Chegou nesse nível aqui, olha só, foi se formado um martelo. O mercado teve, então, uma pequena correção, tá? Depois desse nível aqui, ele teve essa correção e achou essa pequena alta e foi se formada, então, outra estrela cadente. E o mercado, então, começou a ganhar uma tendência de baixa. É óbvio que quando essas velas aparecerem, você tem que tomar muito cuidado e analisar tudo em volta para saber se vale a pena você entrar no mercado ou não. Não é porque eu estou lhe mostrando o que essas velas fazem, o que elas representam, significa que toda vez que elas aparecerem no seu chart, você tem que comprar ou vender. Não. São várias coisas que você vai precisar colocar em conjunto para tomar a sua decisão, correto? Vou repetir isso novamente. Nós estamos simplesmente entendendo o significado das velas, correto? Entendendo o que elas representam e a importância que ela tem nos gráficos ou nos charts, correto? Aqui nós temos o nosso spinning top, ou topo giratório. Ela representa uma indecisão do mercado também, uma potência reversão do mercado. E essas velas também representam um forte sinal de saturação do mercado. Então vamos ver o que isso significa. Olha só, o mercado ele está começando a ter, ele teve essa pequena tendência de baixa, ele teve esse pequeno reajuste, e aqui, na verdade, observe que ele começou meio que se mover lateralmente também, correto? Então, a partir dessa vela, ele não teve nem muita alta, nem muita baixa. Então, ele chegou nesse ponto aqui que ele já começou a ficar meio que saturado, então ele precisa tomar uma decisão, saber que direção tomar. Então, o spinning top, ele aparece simplesmente indicando que o mercado está saturado. Então, alguma coisa vai começar a acontecer. Então, você observa que o preço, depois disso, também teve uma queda, correto? Olha só, nós tivemos outro spinning top ali, a mesma coisa. E mais um spinning top ali. Aqui nós temos aquela vela menor que eu expliquei, que significa a Evening Star representa o despertar dos ursos, correto? Então o preço ele está sendo rejeitado nesse nível. Então, quando os touros começarem a ter uma alta e essa pequena vela for formada, você pode observar que essa pequena vela aqui vai trazer muita força para o mercado. Então, elas representam que os ursos estão acordando e jogando, então, vai jogar, na verdade, o preço para baixo, correto? E aqui, o Morningstar, que seria essa vela pequena, ela representa nada mais, nada menos que o opposite, né? Que o contrário da Evening Star. Então, o mercado está tendo uma queda aqui por um tempo. Quando essa vela é formada, quando ela aparecer no seu gráfico, você pode ter certeza que algo bem forte vai começar a acontecer. Então, o mercado provavelmente vai começar a ganhar um momento de alta ali, um momento de reversão. Então, os touros vão começar a entrar e atacar o mercado, correto?
Perfeito, nós temos aqui então os touros e os ursos engolfing. Aí você deve estar pensando agora, poxa, nós já vimos essa vela, que são as velas de continuação, exatamente. Só que agora você vai ver essa vela de continuação com uma outra vela, e dependendo de onde ela aparece, ela se forma o engolfing, engolficando. Então, o que seria engolficando? Vamos dar uma olhada aqui. Digamos que o mercado está começando a ter uma tendência de alta, correto? Está ganhando uma alta. De repente, ela abriu ali, ela se fechou ali em cima, correto? E essa vela, então, urso aparece no seu chart. Então, observe que essa vela urso ela é bem maior, correto? Olha só o tamanho do corpo dela e o tamanho do corpo dessa. E ela cobre, na verdade, completamente essa vela, tá? Ela se fecha abaixo da abertura da vela anterior. Então, nós temos ali que foi formado em cima um nível de resistência, ali nós tivemos o fechamento e a abertura da vela, correto? Para este ser considerado um padrão de forte valor, a vela vermelha urso precisa engolir por completo a vela verde, que seria a vela touro, correto? Então, o que isso significa? O que essa vela representa? Bom, ela representa simplesmente o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui no exemplo. Olha só, o mercado ele está começando a ter essa tendência aqui de alta, correto? E ele chegou nesse topo. Quando esta vela urso aparecer e ela cobrir por completo essa vela verde aqui, nós chamamos de engulf, ou então bearish engulf, ok? Então, significa que essa vela urso, agora, ela é bem maior. Por ela ser bem maior, ela está ganhando o controle de direção do mercado, que foi o que aconteceu aqui. Então, quando esse tipo de vela aparecer no topo ou na base de uma tendência, você preste muita atenção, porque isso significa grandes oportunidades de entrada no mercado. Então, você vai aprender isso, óbvio, mais para frente. Você vai perceber que a grande número de nossa entrada no trade vai ser baseado por conta desse padrão, tá? Então, quando esse padrão for formado no seu trade, no seu chart, você vai ver que ele vai oferecer grandes oportunidades de entrada aqui para você, correto? Bom, aqui, na verdade, seria a mesma coisa. Nós temos agora o touro engulf. O mercado está tendo uma tendência de baixa, tá? Ela é exatamente o padrão como o urso engolidor. A vela touro deve engolir por completo a vela anterior vermelha, que seria a vela urso, e é considerado um padrão de valor forte, correto? Então, o mercado ali, ele engoliu por completo. Você observa que a vela verde engoliu por completo a vela vermelha, ok? E a partir desse período, então, a partir desse momento, o mercado começa a ganhar controle de alta, tá? Então, observe, nós tivemos ali aquele pequeno reajuste de preço, o mercado começou a ter essa queda, e olha só, essa vela foi formada, nós chamamos ela de bullish engulf agora, correto? Então, engulf touro, e depois disso o mercado começou ganhar uma alta. Então, é bom você fazer essas anotações, fazer os desenhos dela, porque esse tipo de padrão será padrões bem importantes para os seus trades, correto? Agora nós temos aqui o padrão piercing, ok? O que seria o padrão piercing? Na verdade, o padrão piercing é praticamente a mesma coisa que o engulf candle, só que a diferença aqui é que a vela não consegue, por exemplo, nesse caso aqui, os ursos estão em controle. Então, nós tivemos esta vela touro aqui que começou a mostrar um sinal de reação, um sinal de força no mercado. Só que desta vez ele não teve força suficiente para cobrir o valor total da vela. Então, aqui ele simplesmente ele conseguiu cobrir pouco mais que 50%, ultrapassar 50% do nível da vela. Então, digamos aqui que ele cobriu praticamente, sei lá, 60% ou 70% da vela, correto? Então, esse padrão piercing também, ele é considerado um padrão forte também, óbvio que dependendo da localidade que ele aparece, tá? Então, tem que ficar bem atento. Se ele aparecer no meio de uma tendência, ele já não é tão forte como se ele aparecer na base ou no topo de uma tendência, ok? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. O mercado teve essa queda, correto? Olha só, que padrão é esse aqui? Vamos ver se você lembra. Nós temos aqui um padrão Harami, correto? O que aconteceu depois do padrão Harami? O mercado começou a ter essa baixa, correto? Então, ele chegou aqui nessa baixa, chegou nesse nível aqui embaixo. E o que aconteceu? Foi se formado, então, esse padrão piercing. Os touros conseguiu cobrir 50% dessa vela, mas não teve força ainda suficiente para cobrir os 100%, ok? Mas observa o que? Depois que essa vela foi formada, ok?
Óbvio, nós tivemos essa pequena correção aqui, mas depois, olha só, velas de continuação começaram a ser formadas. Então, neste caso aqui, nós entraríamos nesse trade praticamente na altura dessa vela aqui, então, obtendo isso aqui de retorno, tá? Cobertura de nuvem escura, ou então conhecida como Dark Cloud Cover, ela é praticamente como o Piercing Pattern que nós acabamos de ver, só que ao contrário, tá? Essa vela falhou em engolir a vela anterior, porém obteve 65% do mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, esta vela aqui, ela conseguiu somente obter 65% do valor dessa vela, correto? Se ela se encontrar num topo, então é considerado um padrão forte, um padrão que você precisa olhar. Esse padrão é semelhante ao padrão engolidor, como eu já disse, porém sem adquirir os 100% da vela anterior. Esse sinal é considerado forte dependendo de qual será a porcentagem que a vela vai ser engolida, correto? Quanto mais ela engolir, mais forte é o sinal. Neste caso, foi obtido aí 65%, como eu acabei de explicar. Então, vamos dar uma olhada aqui no Dark Cloud Cover. Observa aqui, olha só, a mesma coisa, o mercado tentou engolir a vela touro, correto? O mercado tentou engolir a vela touro, só que ele não obteve sucesso. Então, ele conseguiu ultrapassar aí mais ou menos o nível de 50%, chegando ao nível mais ou menos de 60% da vela touro. E depois o que aconteceu em seguida? Simplesmente o mercado começou a ganhar uma tendência de baixa, tá? Então, a mesma coisa, se ela aparecer num topo ou então numa base, você precisa prestar atenção. Na verdade, esse Dark Cloud Cover aqui, ele sempre vai aparecer no topo. Sempre no topo. E este padrão aqui, deixa eu voltar um slide. Esse padrão aqui, Piercing Pattern, ok? Ele sempre vai aparecer na base da tendência. Então, você sempre vai ver o padrão Piercing acontecer na base. Então, toda vez que ele aparecer na base, você fique atento que provavelmente alguma coisa vai acontecer. Já o Dark Cloud Cover, ele vai sempre aparecer no topo da tendência, tá? Então, já pode colocar nas suas anotações, colocar nos seus desenhos. Toda vez que o Dark Cloud Cover aparecer no topo, provavelmente vai haver uma mudança de direção. Não só como o Dark Cloud Cover, como as outras velas também que eu dei os exemplos. E olha só, o que está acompanhando o Dark Cloud Cover aqui? Vamos ver se você lembra dessa vela aqui. Nós temos o quê? Como aqui seria o topo, nós chamamos dela de Shooting Star, correto? Embora pode aparentar um martelo invertido, mas por conta dela ter aparecido no topo, nós chamamos de Shooting Star. Então, o Shooting Star, na verdade, ele é uma confirmação deste padrão também, correto? Então, são esses tipos de estratégias que nós vamos estar aprendendo a partir de agora. Perfeito, então chegou agora a sua hora de praticar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu simplesmente coloquei aqui algumas seleções de algumas velas e alguns padrões, para ver se você consegue lembrar o nome de cada uma. Não precisa se matar se você não lembrar, mas tenta pelo menos, ok? Se você lembrar o nome pelo menos de uma ou duas, já vai estar de bom tamanho, correto? Então, eu aconselho você dar um pause no seu vídeo, e assim que você conseguir colocar o nome de todas elas, aí você continua com o vídeo e nós vamos estar cobrindo uma por uma, correto? Então, vamos lá. Boa sorte! Ok, Trade, então vamos lá. Espero que você não tenha ficado com a cabeça muito quente. Vamos tentar ver quantos... Vamos tentar juntos ver quantas velas você conseguiu acertar, ok? Então vamos começar com a vela de número 1. Nós temos aqui a vela martelo, correto? Eu creio que você deve ter acertado, que a martelo você sabe que é uma vela fácil de se lembrar. Nós temos a vela de número 2, que talvez você agora vai estar pulando da sua cadeira, porque você vai estar achando estranho de eu ter colocado a pedra tumular Doge ali. Na verdade, eu coloquei a pedra tumular Doge meio que de propósito. Por quê? Porque você sabe que... Deixa eu só fazer um desenho rápido aqui. Eu mencionei que a pedra tumular Doge, na verdade, ela é esse daqui, correto? Ela tem o pavio longo e o mercado dela se abre e fecha. Mas às vezes, dependendo da localidade que ela for ser encontrada, também é considerado como uma pedra tumular Doge, mesmo que ela tenha um pouco de corpo, como essa daqui, desse exemplo que nós estamos vendo aqui, tá? Então, esse tipo de vela também pode ser considerado como vela tumular Doge. Se ela for um pouquinho mais gorda, na verdade, a gente vai chamar ela de inverted hammer, ok? Que seria um martelo invertido. Na verdade, se você quiser também aqui, pode ser considerado como um martelo invertido. Na verdade, não importa muito, porque o significado, na verdade, de tanto uma quanto outra
neste ponto que ela se encontra é o mesmo, que é um momento de rejeição do mercado, correto? Se você colocou inverted hammer, tudo bem, está certo também, mas se você colocou pedra tumular, também está correto. Nós temos aqui a vela de número 3, que nós chamamos de dragão voador. Eu creio que você tenha acertado essa também. A número 4, a cobertura de nuvem escura, ou então the dark cloud cover. Okay? A número 5 seria a estrela cadente. Por quê? Porque ela já se encontra nessa tendência, no topo dessa tendência. Correto? Nós temos a número 6, que seria o quê? A base raspada. Ok? A base raspada. O número 7, o nosso padrão piercing. A número 8 seria o topo giratório, ou então a spinning top, correto? E a número 9, que eu creio que foi a mais fácil de todas, que seria o quê? A famosa Marboso urso, ok? Bom, se você acertou pelo menos uma aí, já fica de bom tamanho. Se você não acertou nenhuma, também não fique triste, não fique chateado, porque com certeza, conforme a gente vai martelando isso todo dia nos vídeos, você vai aprender, vai tirar o nome dessas velas de letra, com certeza. Aí talvez você pergunte, nossa, mas será que realmente eu vou ter que aprender o nome de cada vela? Bom, eu aconselho você a aprender os nomes das velas. Por quê? Porque pelo menos quando você estiver fazendo o webinar com a gente, vai ser muito mais fácil de você entender informações que nós vamos estar passando para você quando nós estivermos referindo a vela pelo nome dela. Porque, na verdade, nós vamos estar referindo as velas pelos nomes. Então, se você não entender que tipo de vela nós estamos falando, você vai acabar perdendo pictures do que está acontecendo no mercado e do assunto que nós estamos tentando passar, correto? Então, a gente não vai querer ficar parando o webinar para tentar explicar que nome que é aquela vela. Isso você vai ter que aprender, correto? Mas eu vou destacar isso mais uma vez, não precisa entrar em pânico, porque com certeza você vai aprender o nome de todas elas no dia a dia, tá? Isso vai ser fato. Porém, se você quiser um outro device, o que eu fiz quando eu comecei a fazer os meus trades, quando eu comecei a aprender sobre as velas, eu simplesmente fiz desenhos de todas elas. Por exemplo, você poderia simplesmente no começo desse vídeo, onde eu coloquei o exemplo das 10 velas, correto? Então você pode dar um print screen se você quiser, ou um print daquela página. E o que você faz? Você coloca o nome de cada uma delas na frente das velas e você coloca num lugar que você possa estar vendo com frequência, ok? E não só isso, quando você colocar o nome dessas velas, você também coloca o significado dessas velas. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer que me ajudou muito, é óbvio que cada pessoa tem uma maneira de aprender diferente da outra, mas pelo menos para mim o que eu fiz foi o seguinte: eu tracei uma linha no topo e uma linha na base, ok? Pega um papel em branco, A4 paper, e traça uma linha. Aí você escreve aqui o topo e aqui você escreve a base, correto? Só um exemplo. Então, o que você pode fazer aqui? Então, aqui no topo você pode fazer o desenho de todas as velas que você acha que será de grande importância. Não o que você acha, mas pelo menos o que foi ensinado aqui nesse vídeo. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui rápido. O que nós temos aqui? Essa vela aqui seria o quê? A Shooting Star. Por que a Shooting Star? Porque ela está no topo. Então, se você desenhar ela no topo aqui, você faz um ar aqui, aí você escreve. A Shooting Star, quando ela aparece no topo, ela simboliza que o mercado está saturado e pode haver uma reversão, tá? Por quê? Porque ela é uma vela muito forte. Tá? Então, aqui seria o mercado chegou nesse nível, quando for formado esse tipo de vela, provavelmente vai haver uma mudança de direção. E aqui embaixo, o que você pode fazer? Desenha que vela? Praticamente a mesma vela. O martelo, correto? Aí você escreve, bom, o martelo, quando ele aparece numa base, simboliza que o mercado vai fazer assim, assim, assado, ok? Provavelmente vai mudar de direção novamente. E assim você vai fazendo. Coloca todos os nomes das velas no topo e as velas na base. E isso vai lhe ajudar, na verdade, a memorizar a importância das velas e o que elas representam, o que elas significam. Tá? Então, se você acha que funciona assim para você, faz isso, que pelo menos para mim ajudou bastante. Bem, eu espero que você não esteja muito confuso. Se você também estiver confuso, não se preocupe, fique tranquilo, porque o meu papel aqui é lhe ajudar e pode ter certeza que eu vou fazer isso. Eu lhe garanto que você vai entender tudo sobre as velas e você vai ficar muito satisfeito até o final desse curso, correto? Bem, por enquanto é só, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye!